Olá, Valdete, boa noite, seja muito bem-vinda. Nadissan também, boa noite para você, seja bem-vinda. Ricardinho e Lúcia, boa noite, sejam bem-vindos. Cecília e Reinaldo, boa noite também para vocês, sejam muito bem-vindos. Oneida Alves, boa noite. Olá, Celeida, boa noite também, seja muito bem-vinda. Olá, Marlene, boa noite a você e aos companheiros aí da comunidade. Boa noite também, família Dantas, né? Andréia, Adriana, Dona Wanda, sou Edivaldo, Marcos. Boa noite, Luísa Nalim, seja bem-vinda também. Elisângela, boa noite. Rosilene, Osmane e Diego, boa noite também para vocês. Olá, Wagner, boa noite, seja muito bem-vindo. Cidinha Vieira, boa noite. Boa noite também, Veline, Roberta, Gabi e Vitor. Boa noite, Leda Lovato. Jossanã, boa noite também. Boa noite, Silvano Braga. Cláudio Honor e Eliane, boa noite. Olá, Mariângela, seja bem-vinda. Bem-vinda também, Valéria Cruz. Selma e Dinho, boa noite. Boa noite, Rosali. Olá, José Ricardo. Natália Silva também, boa noite, seja bem-vinda. Iraci Rosa, boa noite. Oi, Elisângela, com certeza estaremos sim rezando aqui pelo Armando. Vamos incluí-lo aqui nas nossas orações, no nosso caderninho, tá? Pode deixar. Olá, Amanda, boa noite, seja bem-vinda. Gisela Goulart também, boa noite. Aninha e Adriano Borges, boa noite também para vocês. Inclusive a Valdete hoje me mandou notícias da Vandília, né? A irmã dela, do Wagner, tia da Adriana e da Andréia Dantas, falando da sua recuperação, que ela está começando a recuperar, e isso é bom. E até comentei com ela que quando a gente sai os primeiros dias da UTI e do hospital são realmente difíceis, mas parece que ela já está conseguindo reagir bem, isso é ótimo, né? Olá, Célia, boa noite também, seja bem-vinda. Boa noite, Maria Geralda, Anitta e Clarindo, sejam bem-vindos. Sou Luiz Alberto, boa noite também, seja muito bem-vindo. Pois é, né, Adriana? Isso é bom mesmo. Espero que ela se recupere bem. E são determinados momentos, determinadas passagens, né, da nossa própria existência corporal. A gente precisa entender muito bem o que a providência divina espera de nós. Olá, Tuca. Muito boa noite. Essa semana nós já baixamos por aí, né, Tuca? Se Deus quiser. Os agradecimentos são nossos, viu, Valdete, pela oportunidade e por podermos compartilhar. Olá, Elaine Oliveira, boa noite também, seja muito bem-vinda. Letícia Bertola, boa noite, seja muito bem-vinda. É um prazer tê-la aqui, não sei se é a primeira vez que você participa, mas pelo menos é a primeira vez que vemos aqui o seu nome. Seja muito bem-vinda e fique aí convidada a participar conosco de segunda a sexta desses nossos encontros aqui. É uma grande família, viu, Letícia, que se formou aqui nesses horários de segunda a sexta e você vai perceber. Helena, boa noite também, seja bem-vinda. Boa noite, Marinha. E vamos fazer as nossas preces para começarmos. Rosilda Martins, boa noite. Marquinhos Pereira também. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, Marilza. Ah, com certeza, Wagner. A gente que agradece essa oportunidade. Isso é bom. A Marinha também pedindo para Ruth Costa. Sim, pode deixar. Vamos colocá-la aqui, Marinha, no nosso caderninho de intenções, de orações, para que a espiritualidade a visite todas as vezes, com certeza. Gente, elevemos então agora nesse instante nosso pensamento mais alto,
ao nosso mestre amado e querido Jesus e a essa espiritualidade maravilhosa que sempre nos assiste, principalmente para que nesses instantes em que aqui estaremos reunidos em oração, em reflexão, toda essa energia fluídica que nos envolve possa estar repleta da luz oriunda da espiritualidade superior, trazida do amor que Cristo Jesus sente por todos nós, seus irmãos, ainda ignorantes e mais necessitados. Que esta ambiência fluídica onde nós estamos possa justamente brilhar no sentido de modificar ou espantar a escuridão que infelizmente ainda graça no meio da humanidade, que ainda possui vínculos altamente materialistas e não conseguem visualizar a luz do amor e das virtudes. Que comecemos no nosso próprio lar, que visualizemos este brilho no nosso lar, tomando conta de todos os cômodos da nossa casa, depois se espalhando por toda a vizinhança, chegando ao nosso local de trabalho e atingindo todas as pessoas, quando o objetivo é extremamente e exatamente o bem, temos centuplicadas pela própria espiritualidade, para que atinja um número maior de pessoas e assim trabalhemos efetivamente para a regeneração deste planeta. E uma das formas, como veremos na nossa leitura e estudo de hoje, é através do amor. O amor que aos poucos nós vamos conhecendo. O amor que aos poucos vai nos modificando. E o amor que faz com que também modifiquemos aqueles que estão à nossa volta através dos nossos exemplos. E que este amor, que esta luz, esteja também carregada de muita paz e tranquilidade. Confiemos, meus amigos, na espiritualidade e sigamos com as nossas reflexões da noite de hoje. Dona Leopoldina, muito boa noite também, Lídia, seja muito bem-vinda. Gente, como nós falamos, Cida Costa, boa noite também, seja bem-vinda. Como nós falamos, hoje nós vamos dar aqui a sequência à nossa leitura, estudo sobre a lei do amor. Olá, Cris, boa noite, seja bem-vinda. Daniela Diamantino também, boa noite. Vamos dar sequência a essa leitura e estudo da lei de amor. Nós vimos no nosso último encontro sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, os textos, ou melhor, o texto da lei de amor que Lázaro nos trouxe, e a gente viu até com uma certa profundidade, fazendo uma reflexão, saindo um pouquinho, dessas meras palavras, mas buscando uma interpretação profunda em tudo isso que este Espírito nos trouxe. E, claro, nós estamos aproveitando para refletirmos sobre estas questões. Nós estamos aproveitando para fazer esse autoconhecimento, tentar escrever ou descrever o autorretrato ou o retrato da nossa própria alma, só que agora com um colorido diferente, um colorido que o Evangelho, que nada mais é do que a vida, a existência e os ensinamentos do Cristo, proporcionou à humanidade e que infelizmente nós relegamos pura e exclusivamente para as questões religiosas e deixamos infelizmente dentro dos templos tudo aquilo que nós precisaríamos trazer para o nosso dia a dia para modificar não somente os nossos comportamentos, mas acima de tudo a nossa forma de ver e de enxergar a vida. Ver e enxergar a vida com o olhar de um ser mais avançado e superior,
como um Cristo. Por quê? Porque somente estando acima das paixões humanas, né, Leiva, boa noite, seja bem-vindo, e a todos da família, estando ou enxergando acima das paixões humanas, nós vamos conseguir captar um pouco da essência deste Criador, que é a pura perfeição e que infelizmente nós também deixamos encerrados dentro de templos e nos esquecemos de trazê-lo para o nosso dia a dia. Principalmente, trazê-lo para o nosso dia a dia sem aquele fanatismo que com certeza representa muito mais uma escravização do que uma própria libertação. O que nós buscamos? Libertação. É uma libertação através exatamente de uma ampliação da nossa capacidade de ver e de enxergar, e principalmente do despertar de uma consciência. É consciência essa que nós já aprendemos e vamos continuar ainda buscando e aprendendo. Uma consciência que nada mais é do que esta essência divina que nós somos, que nada mais é do que este princípio inteligente que aos poucos vai crescendo, evoluindo e avançando até conseguirmos chegar à condição de seres que vão perceber mais e melhor todo este amor do Criador, ou que o Criador possui para com todas as suas criaturas indistintamente, e como ele rege e como ele conduz a vida de todas as criaturas e conduz a vida especificamente para uma felicidade e não de outra forma. Ok? Boa noite aqui, Luísa Silva, Dona Leone, boa noite também a Daí, seja bem-vinda, não se preocupe. Olá, Marcileia, Guilherme, Luciano, Mariene Santos, boa noite também, seja muito bem-vinda. Boa noite, Adriana Valério. É um prazer tê-las aqui conosco. Então, nós estamos exatamente vendo e buscando estas descobertas. E a gente precisa avançar, né? Val Lima, boa noite. E a gente avança como? Com essas reflexões. Começando a pegar um ponto aqui, uma frase ali, algo acolá, que vai exatamente complementar aquilo que nós já sabemos, que vai complementar os conhecimentos que nós já adquirimos, né? Então isso é importante. Olá, Jones Senjo, boa noite, seja muito bem-vindo, prazer tê-lo aqui conosco também, meu querido. Bom, então, quando nós terminamos Lázaro, a gente vai entrar agora no outro texto. Esse outro texto da Lei de Amor é do espírito de Fénelon. Gente, Fénelon também é um espírito maravilhoso, nós já chegamos a mencionar um pouco aqui sobre ele, né? Um espírito que também esteve nas fileiras do próprio catolicismo, chegou inclusive à condição de arcebispo, escreveu muito, teve muitas obras, algumas dessas obras inclusive questionadas até mesmo pelo Vaticano. Teve um tempo afastado, mas sempre foi aquele espírito, vamos assim dizer, empreendedor do ponto de vista da evolução da alma e da própria criatura humana. Foi um espírito que não ficou preso aos convencionalismos religiosos. Foi um espírito que procurou sempre levar até a criatura e buscar o seu avanço moral. É claro que são obras extremamente profundas, são obras de uma filosofia também avançada, e hoje nós estamos tendo a oportunidade de colher através de mensagens, são várias mensagens de Fénelon. Nós vamos inclusive ver mensagens de Fénelon no nosso próximo encontro do Livro dos Médios sobre as sociedades, mensagens de Fénelon esparramadas, os prolegômenos do Livro dos Espíritos é de Fénelon, para vocês verem como que é efetivamente um espírito que trabalhou e colaborou muito com essa doutrina, com os ensinamentos adquiridos até então, né? Olá, Carlos Pereira, boa noite, seja bem-vindo. Obrigado pelo carinho, pela participação e vibrações para todos nós. Edna e Luciano também, boa noite para vocês, sejam bem-vindos. Então, este espírito
E como eu gosto sempre de dizer, gente, Kardec, ele foi inspirado. Kardec, ele não fez essa codificação e as escolhas das suas leituras e daquilo que ele estava, e principalmente que ele anotou na doutrina espírita, ele não estava sozinho, ele estava sempre assistido. Então, não foi ao acaso que ele trouxe e selecionou essas mensagens. Abrindo aqui um parênteses, tem até um trechinho que ele mesmo relata lá em Obras Póstumas, que um momento ou uma oportunidade que ele estava em sua casa, ele não tinha essa mediunidade ostensiva que muitos de nós possuímos, né, Cidinha? Boa noite. Mas ele ouviu pancadas enquanto ele estava escrevendo alguma coisa. Ele parou, procurou, porque ele não era médium, não achou. E ele pegou e continuou escrevendo. E novamente as pancadas. Até que ele parou, numa próxima oportunidade, ele evocou os espíritos e perguntou sobre aquilo que aconteceu. E o que os espíritos disseram? A gente estava exatamente chamando a sua atenção, Kardec. Por quê? Porque aquilo que você estava escrevendo não estava correto. Então veja, mesmo sem um médium e não tendo a mediunidade ostensiva, a espiritualidade o assistia. Então, as escolhas que ele fez, inclusive nas mensagens, né, Fabiana Caldas, boa noite, seja bem-vinda, eram mensagens que estavam relacionadas com toda essa necessidade de progresso da humanidade. Por isso que a gente está aqui buscando aprofundar um pouco mais em tudo isso, e é lógico, dentro da nossa própria capacidade, dentro do nosso conhecimento e neste ambiente que eu tenho certeza, preparado pela espiritualidade e justamente dentro desta egrégora, né, que a gente já estudou algumas reuniões atrás, dentro dessa egrégora onde todos estamos envolvidos por essa espiritualidade maravilhosa. Sr. Antônio Pazotto, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite também, Rosana Bertolini. Seja muito bem-vindo. Estou vendo aqui alguns nomes, né, que eu pelo menos não me recordo de tê-los visto antes. Então é um prazer imenso tê-los aqui conosco, tá? Ficam convidados para todos os dias participar. De segunda a sexta nós estamos aqui neste horário, às 18 horas, pela página do Facebook da AME, como vocês entraram. Fica à vontade para participar conosco, que a gente vai fazendo aqui algumas reflexões em conjunto, ok? Aqueles, porventura, que perderam ou que não assistiram os outros, na página da AME tem tudo. E também aqueles que quiserem, nós temos uma página no YouTube com meu nome, Edson Vander Assunção. Aqueles que quiserem, pode buscar lá, que todas essas nossas aulas a gente vai lançando lá e fica lá, à vontade para vocês assistirem, para vocês compartilharem. O objetivo nosso é exatamente estudar e aprender um pouco mais. Então, vamos seguir. Dito isto sobre este espírito Fenelon, vamos à sua mensagem que, como eu disse a vocês, fala sobre a mais importante lei que existe no universo, que é exatamente a lei de amor. Nós não vamos fazer, só tomar um pouquinho d'água aqui. Gente, nós não vamos fazer daquela forma como eu peguei e fui separando o texto de Lázaro, porque eu confesso para vocês, eu tenho uma predileção ou um carinho especial por aquela leitura que foi muito marcante para mim desde o início. Mas nós vamos aqui também fazermos uma reflexão um pouco mais profunda dentro de alguns pontos e aspectos que a gente reputa como interessantes para reflexão. Então, não vamos tirar o brilho dessa mensagem maravilhosa, portanto, depois vocês peguem e leiam, mas a gente vai trazer, como sempre o fazemos, alguns acréscimos e comentários. E, como todos vocês sabem, a gente não se apega à leitura propriamente dita para que não se torne cansativo para vocês. E, gente, ele começa exatamente dizendo que o amor é de essência divina. E por uma questão lógica, tudo que nasce ou tudo que existe é obra do Criador. Se tudo é obra do Criador, automaticamente é de essência divina. Aí talvez alguns, principalmente aqueles que estão chegando aí recentemente, poderiam questionar, né? Ah, mas espera aí, então se tudo é obra do Criador, então como é que eu faço? Eu posso dizer que o mal também é obra do Criador? Não, gente. O mal, inclusive, a gente já viu aqui, ele não tem existência real. E a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso
quando estivermos fazendo a leitura e estudo do Livro dos Espíritos, especificamente na questão 642. O mal não tem existência real. E o que a gente chama de mal hoje, nada mais é do que o fruto da ignorância da criatura. Ignorância essa que faz com que percorremos caminhos distintos, percorremos caminhos diferentes daquele traçado e que nos leva exatamente aos nossos objetivos e metas, tá? Então, não é uma criação divina. A lei do amor, ela é de essência divina. Tudo aquilo que está relacionado ao bem é de essência divina. E é por isso que Fenelon continua: todos nós, absolutamente todos, do primeiro ao último, todos nós temos do fundo do nosso coração esta centelha, este que ele chama de fogo sagrado. Ele chama o amor de fogo sagrado. Olá, Marlene Porto, boa noite, seja bem-vinda. Wanda Rodrigues, boa noite também. E vibrações para todos vocês aí, pelo que eu vi aqui, vocês estão em luto, muita paz, e que Jesus conforte o coração de todos. Olga Colasso, boa noite também, seja bem-vinda. Então, ele chama o amor de fogo sagrado. E por que ele diz, gente, exatamente dessa forma, e em especial no sentido de que todos possuem? Ele mesmo vai dizer que você pode pegar aquele ser humano que você acha o pior ser humano que já existiu neste planeta. O pior. E ele diz que nós vamos encontrar nele algum tipo de afeto, algum tipo de carinho, seja por alguém, ou seja por um objeto, seja por alguma coisa. Olha que coisa interessante. Sempre. Isso me faz lembrar uma historinha, né, muito simples e rápida, só para vocês, eu creio que muitos de vocês também já ouviram, só para vocês fazerem esta analogia. Aquela pessoa que estava lá numa região inferior e que de repente estava reclamando e pedindo: mas por quê? O que eu estou fazendo aqui? Não sabe, eu mereço, eu quero uma ajuda e tal. Resumindo, ele pediu ajuda. E aí chegou um anjo perto dele e falou: olha, se você lembrar de uma coisa boa que você fez na vida, aí nós vamos te ajudar. Ele falou: mas eu não fiz nada de bom, tudo que eu fiz foi ruim, eu brigava com todo mundo, agredia todo mundo e tal. E aí ele lembrou: ah, eu lembro sim. Teve uma vez que eu estava caminhando e eu vi uma aranha e eu já ia pisar nela. De repente eu parei e deixei de pisar nessa aranha. Foi uma coisa boa que ele lembrou que ele tinha feito. E aí, assim que ele lembrou, e aquilo de uma certa forma fez o quê? Tocou o seu coração. Altera, quando a gente lembra do bem, quando a gente vibra no bem, quando a gente faz o bem, nós alteramos a energia fluídica que nos envolve. E quando ele lembrou desse episódio, eis que na região onde ele estava desceu uma teia de aranha, um fio de aranha bem forte. E de repente, chegou, ele começou a subir. Pegou, foi subindo, né? E ainda conta a historinha. Até que ele olha para baixo e viu que um monte de gente estava subindo na mesma teia que, segundo ele, era dele. E aí ele começou a chutar as pessoas de baixo para ninguém subir. É lógico que naquele momento a teia arrebentou, né? E ele voltou para a região onde ele estava. Só para poder ilustrar. O bem, quando nós pensamos nele, a gente vai sempre crescendo, evoluindo e subindo. Mas a partir do momento que você muda e altera a sua vibração, automaticamente você retorna para onde você estava. É uma historinha muito simples, mas que ilustra bem esses aspectos colocados por Fenelon. Então, ele diz que todo ser humano tem, por alguma coisa ou por algum objeto, um tipo de afeto. E este afeto é exatamente esta essência que está torcendo e doidinha para desabrochar, para você exatamente fazer com que ela cresça. E ele vai repetir sempre: um ente ou um objeto que é merecedor
deste amor no seu, e aí ele pega, né, podemos até dizer, ele pega mais ou menos um trechinho daquilo que Lázaro falou, né? É o amor naquela fase inicial de instinto, tendo o instinto, como Kardec nos ensina nas hipóteses lá do livro A Gênese, um instinto como uma inteligência externa que vai nos conduzindo nesses momentos, ou nesses primeiros momentos, onde e quando nós não conseguimos caminhar pelas próprias pernas. Ele fala que é um rebaixamento, ou podemos dizer, é um pequeno ensaio, né? A Celeida lembrando que contava essa historinha lá na evangelização, né, Celeida? Que bom. Sim, com certeza, Wagner, que você colocou. É o que o Fenelon fala aqui. Todos nós vamos ter, por pior que sejamos, um indíciozinho de sentimentos lá. E o instinto, que é exatamente como a gente está falando, que é aquilo que conduzia até o momento em que passamos a desenvolver a razão, o instinto nos trouxe. E o instinto já faz parte da nossa vida. Os automatismos, os reflexos que nós temos são frutos deste próprio instinto, e isso é o germe desse sentimento, como diz Lázaro, e Fenelon repete aqui, é o germe desse sentimento que precisa evoluir e que precisa se transformar. Então, até uma coisa que ele coloca aqui e que me lembrou muito bem, falando, nós temos que, na hora das nossas reflexões, lembrarmos. Temos muitas pessoas hoje, não são poucas não, são várias, que não devotam nenhum tipo de sentimento, sensação ou emoção por criaturas humanas. Nós temos várias. E aí eles preferem o quê? Devotar algo a um objeto, a uma planta, a um animal. Isso, repito, é comum. Mas, mesmo estas pessoas, gente, como diz Fenelon, elas já possuem esse germe do amor. Só que, num determinado momento, ele rebaixa este amor a uma condição instintiva, seja por uma decepção pretérita, seja pela falta de conhecimento, seja por questões de orgulho, e aí ele vai dizer, inclusive o egoísmo faz muito isso com a gente. Tá? Nós precisamos avaliar. Se eu não tenho esse relacionamento ou este sentimento para com as pessoas, mas eu tenho para com objetos, será que não é um pouco do excesso de egoísmo que eu carrego dentro de mim, que me coloca nessa situação, que inclusive faz com que eu rebaixe essa lei de amor à condição de instinto, como nos diz Fenelon? Só que, de novo, ele diz, e vamos repetir, este amor é algo irresistível. Por isso que eu posso não ter por alguém, mas eu vou desenvolver por um objeto, ou por um animal, ou por alguma planta, alguma coisa. Por quê? Porque eu não consigo lutar contra estas leis naturais. Está lá dentro da nossa própria consciência, ou podemos dizer, está lá no fundo do nosso coração e doidinho para poder desabrochar. Ah, mas eu não suporto. Calma, você pode não ter essa predileção por pessoas agora, mas algo existe que exatamente vai fazer com que você eleve, ou pelo menos retire lá desse instinto ou desta prisão, este sentimento chamado amor. E ele vai crescendo, ele se desenvolve, como diz Fenelon, a partir do momento que os nossos conceitos, a nossa concepção de moralidade e a nossa própria inteligência vai avançando, vai evoluindo. E eu acho interessante quando ele faz essa ligação entre a evolução da lei do amor com a evolução da moralidade e inteligência, porque, gente, isso representa a evolução. A lei do amor, no seu significado mais amplo, como diz Lázaro, instruído e depurado, veja, as leituras são complementares.
Só tem sentimentos quem é instruído e depurado. Então, Félia não coloca a mesma coisa. Quando a gente vai avançando em moralidade, quando a gente vai avançando em inteligência, esta lei do amor também vai crescendo dentro de nós e automaticamente ele vai comprimindo o nosso egoísmo, que é aquilo que infelizmente ainda nos prende ao planeta, ao materialismo, ao sofrimento, às dores. E o amor, segundo ele vai se tornando a fonte de todas as virtudes e das afeições mais sinceras e duráveis. E este amor vai exatamente transcender a nossa condição humana e terrena. Transcender a condição humana e terrena é realmente algo que foi fantástico. E ele vai, continuando na sua mensagem, dizer que tem muitas pessoas que têm uma certa repulsa pela reencarnação. Gente, muitas das vezes nós não entendemos o porquê nós não aceitamos ou nós lutamos contra, principalmente os afetos do ponto de vista humano. Por quê? Porque a gente vai tentando reprimir alguma coisa lá dentro, ou a gente vai, por conta de uma decepção, tentando afastar aquilo que Augusto Cury diz. Nós temos tantos lixo psíquico na nossa mente, nas nossas janelas de memória, que a gente vai tentando abafar. E quando vem a reencarnação, ela faz o quê? Ela reaproxima as pessoas. Ela não tem como. Nós não nascemos de planta, nós não nascemos de animais, nós nascemos dos seres humanos. Então é algo que nos aproxima, mas tem gente que prefere repelir isso. São as oportunidades que vão sendo realmente colocadas para todos nós, tá? A Rosilene coloca aqui, né, que o Socarro Pasquino acabou de desencarnar. Ele é muito conhecido aqui na cidade, tá, gente? É uma pessoa, inclusive, também muito religiosa. Então pode deixar que ele vai também entrar aqui, viu, Rosilene, nas nossas orações, nas nossas preces. Boa noite, Claudionor, seja bem-vindo também. E a Luísa Nalim lembra, né, Luísa, aquilo que a gente tem falado, avançar a inteligência espiritual, né? Por quê? Porque a gente já viu que a humanidade tem sim essas questões relacionadas com os avanços da intelectualidade, da própria emoção, e a gente já está um pouco mais, né? Ou precisaríamos estar mais avançados na inteligência espiritual, essa inteligência espiritual que transcende. Só que para transcender eu preciso primeiro resolver os problemas internos, né? Então, Luísa, muito bem lembrado, tá? E assim, para aqueles que não acompanham a gente desde o início, é algo que a gente vem trazendo aqui, principalmente da psicologia, e aqui eu vou citar Augusto Cury, que fala deste avanço, dessa progressão do desenvolvimento intelectual, ou melhor, do desenvolvimento da inteligência. O princípio inteligente foi criado lá atrás, né? E esse princípio inteligente vai passando por crescimentos e avanços, progressos. Lei de progresso é uma lei natural. Então, até então tínhamos instintos. Os nossos instintos foram elevados à categoria de razão, ou seja, a gente precisa racionalizar melhor tudo. Nós precisamos controlar e ter o domínio. Só que para isso a gente tem que desenvolver a nossa inteligência. Antigamente, preocupávamos com apenas e tão somente a inteligência intelectual, é o QI que se estudava. Depois viram que o QI não é suficiente. Eu posso exatamente ter uma inteligência fora ou bem acima da média, mas se eu não tiver controle emocional para resolver os meus problemas, a minha inteligência pouco vai me ajudar. Então, precisamos avançar. Inteligência emocional. Só que a inteligência emocional, ela também por si só não vai conseguir resolver todos os nossos problemas, né? Eu posso ser extremamente inteligente, posso conseguir resolver os meus problemas, mas para que eu tenha a minha personalidade realmente trabalhada,
eu tenho as questões transcendentes, eu tenho as questões que ultrapassam a minha condição de criatura humana e de criatura humana encarnada. E aí sim vem essa famosa inteligência espiritual que a Luísa Nalim está lembrando a nós aqui. Então eu fiz só essa rápida digressão só para nós lembrarmos bem dela, ou relembrarmos, né, um pouco mais dessa inteligência. Gente, só mais um trechinho aqui e depois a gente termina no nosso próximo encontro esse texto de Fénelon. Então, o que ele vai dizer aqui para nós? Que essas pessoas que infelizmente ainda procuram repugnar, repudiar e não aceitam muito esta ideia da própria reencarnação, eles precisam rever o seu conceito. Lembra no texto anterior? Quando Lázaro diz, vou lhes apresentar uma segunda palavra do alfabeto divino, a reencarnação. E aqui, mais uma vez, ele vai trazer para nós, a reencarnação. Por que somos tão avessos a esses novos conceitos? Por que somos preconceituosos com questões que chamam a nossa atenção e principalmente são capazes de mudar a nossa forma de agir? Então, nós precisamos avançar, inclusive, em relação a isso. E, sobretudo, com relação aos nossos afetos. Por quê? Porque hoje nós precisamos ampliar o nosso círculo de amor. A gente vai perceber que, inclusive, as questões, podemos assim chamar, familiares, ou quando nós estamos presos e atrelados apenas a questões familiares, nós ainda estaremos desenvolvendo o próprio egoísmo. Ele escreve exatamente desse jeito: o vosso amor se restringe a um círculo íntimo de parentes e de amigos e nos faz indiferentes aos demais. Ainda bem que isso não acontece aqui no nosso grupo. Por quê? Porque todos os dias nós estamos aqui, lembrando uns dos outros, né? Rezando uns pelos outros, pedindo orações por outros. Veja, muitos nem conhecem. Vou citar o último aqui que a Rosilene colocou aqui, do Carmo Pasquini. Muitos nem conhecem, mas vários aqui já se manifestaram. As nossas preces para ele, as nossas... Então, isso é algo que vai, exatamente como diz Fénelon, saindo daquele círculo de parentes, de amigos conhecidos. A lei do amor é isso. E vocês vão ver na sequência como é que ele vai mostrando esta necessidade de evoluir este sentimento ou esta virtude. Mas como eu disse, nós estamos em cima do nosso horário e vamos continuar isso na próxima quarta-feira, né? Que a gente vai retomar este ponto. Gente, agradeço mais uma vez a todos vocês, agradeço de modo especial àqueles que estão aqui comparecendo pela primeira vez, agradeço também, né? Essa manifestação, porque eu sei que muitos participam, mas não manifestam, a gente não fica nem sabendo, por isso que eu falo sempre, deixo aqui um abraço para todo mundo que participa conosco, e que Jesus continue nos unindo cada vez mais, né? E que nós deixemos Ele agir e interagir conosco exatamente nestes momentos. A Wanda colocou aqui o motivo desse luto, tá? Tudo bem, Wanda? Vamos fazer as nossas preces por ele também, colocar ele aqui no nosso caderninho de orações. Que Jesus abençoe a todos vocês, meus queridos amigos, e até o nosso próximo encontro.